Tema Podcast. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Tema Podcast. Aqui é o Fábio Galassi, da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, e estamos recebendo aqui hoje a professora e psicóloga Daniele Saccardo. É um prazer estar aqui, Fábio, contigo. Muito obrigado pela presença. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp e atua especificamente no Departamento de Saúde Coletiva, área de Ética e Saúde da Universidade. Professora, eu acho que a gente já indo direto ao ponto, eu acho que para começar, eu queria que a senhora nos explicasse o que é a eutanásia, ou a também chamada morte assistida, né? E por que esse assunto é tão encoberto por polêmicas, tabus, distanciamento e um certo receio de ser tratado pelas pessoas hoje? Bom, Fábio, eu agradeço esse convite para estar aqui conversando com você sobre esse tema que, de fato, está encoberto por diversas questões de âmbito moral que estão presentes na nossa cultura, na nossa sociedade. Falar sobre morte ainda segue sendo muito difícil na nossa cultura por questões de valores que dizem respeito à moralidade, a questões religiosas. No âmbito mais do senso comum, parece que falar da morte significa a gente atraí-la. É como se nós estivéssemos tocando num assunto que ninguém quer falar, que ninguém se sente confortável, porque de fato está atrelado a uma questão de sofrimento, porque quando a gente fala e pensa na dimensão da morte, a gente pensa em rupturas de laços, a gente vivencia a experiência da morte, especialmente no tempo presente, de uma maneira bastante cercada de isolamento. A morte nem sempre foi assim. Tem um autor muito conhecido, para quem estuda a temática, que é o Philippe Henry, que vai estudar ao longo dos séculos da história de como isso foi se tornando cada vez mais um tema tabu. E, de fato, a morte ela deixou de ser uma experiência comunitária vivida em sociedade. Então, para quem é mais velho, pode ter tido experiências de familiares que tenham sido velados em casa, coisa que a gente não vê no cotidiano. São experiências muito solitárias, associadas a um sofrimento profundo. A morte segue sendo um tema tabu. E falar do tema da eutanásia, na verdade, a gente está dentro de um escopo da morte assistida, que engloba duas modalidades distintas. E eu acho importante a gente fazer essa distinção. A morte assistida, ela engloba dois conceitos. Um de eutanásia, que significa uma terceira pessoa, em geral médicos, administrando fármacos para cessar a vida, que levam à morte, portanto. Um outro conceito fundamental da morte assistida é o suicídio assistido, que neste caso é a autoadministração de fármacos que são fornecidos, em geral, por médicos ou farmacêuticos, pessoas habilitadas para fornecer o medicamento, e a pessoa auto-ingere uma medicação, por isso esse nome, suicídio assistido. Os dois termos da morte assistida, eutanásia e suicídio assistido, estão envolvidos por muitos preconceitos, que tem a ver com essa dimensão mais ampla que nós estávamos falando sobre o tema da morte ser um tema tabu. Então, nós temos tentado discutir essa questão numa perspectiva de uma morte acompanhada por terceiros ou morte auto-administrada, num sentido de falar para a sociedade que essa é uma possibilidade de interromper o ciclo da vida. Isso tudo tem a ver com uma dimensão dentro do escopo da bioética que eu estudo, ao direito de escolha das pessoas, assim como elas escolhem modos de viver, que elas também tenham o direito à escolha dos modos como elas percebem que faz sentido para elas se despedirem da vida. Falar sobre essa temática é a gente poder romper esse silêncio em torno de como as pessoas podem ou não participar ativamente, exercendo o seu direito de escolha, de como elas querem viver esse momento de despedida.
No entanto, aqui no Brasil é bom reafirmar que nós não temos legislações que nos protegem e que nos possibilitam uma morte assistida por eutanásia ou por suicídio assistido. No Brasil, isso é um crime e consta tanto no Código Penal quanto no Código de Ética Médica. Então, falar de morte digna no Brasil não inclui a eutanásia, tampouco o suicídio assistido. Bom, e tocando nesse assunto, né, recentemente o Uruguai passou a ser o primeiro país da América Latina a aprovar a chamada morte digna por lei. Nós já temos na Colômbia e no Equador alguns casos que foram autorizados, mas via judicial. A senhora acredita que no âmbito da sociedade, no âmbito político, falta empatia para discutir o assunto? A questão religiosa ainda pesa num país como o Brasil? Ou simplesmente é algo que ainda necessita de mais discussões, de uma certa maturidade coletiva sobre o tema? E nisso eu incluo a academia, né? Porque isso é um tema polêmico, é um tema delicado, mas a gente comentou aqui da necessidade disso ser discutido. E a academia é um lugar importante para que discussões delicadas aconteçam, até para que seja moldada uma nova postura, uma nova forma de encarar as questões da vida e da morte também, né? Por que não? Então é isso, eu queria saber da senhora o que falta no Brasil, né, para seguir os passos do Uruguai, por exemplo. Então, eu acho que faltam muitos passos. Gostaria de começar distinguindo duas dimensões. Uma questão é o direito à morte digna. E isso é algo que é absolutamente consensual no mundo todo. A OMS tem há muitos anos já orientado os países para que estruturem os seus sistemas de saúde. Um recurso que é fundamental e que no Brasil atualmente a gente tem desde o ano passado, em maio de 2024, foi promulgada a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que diz respeito a uma abordagem que é multidimensional, realizada por profissionais de diversas áreas do conhecimento, portanto, ela é interprofissional, que envolve as dimensões de cuidado de fim de vida, mas que não se encerram e nem se circunscrevem apenas às situações quando as pessoas de fato estão em cuidados terminais. Os cuidados paliativos dizem respeito a um cuidado que envolve a dimensão física para alívio de sintomas, dimensões psicológicas, emocionais, de todo sofrimento emocional que envolve a possibilidade de estar mais próximo do fim, da despedida da vida. Envolve a dimensão social, porque isso requer uma reestruturação da pessoa e da família, do entorno, com todo um benefício que ela pode acessar na medida em que ela vai ter que sair do emprego para cuidar da própria saúde, e também uma dimensão espiritual. Então, os cuidados paliativos é uma abordagem de cuidado que, desde o diagnóstico de uma doença que ameace a continuidade da vida, então não necessariamente de pessoas que de fato estão nos últimos meses de vida, deveriam ter acesso a cuidados paliativos, essas pessoas, sem dúvida, são as prioritárias, mas que todos os pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde e do sistema privado, tendo algum diagnóstico que ameace a continuidade da vida, poderia ser beneficiado de uma especialidade que são os cuidados paliativos nessa interprofissionalidade que vai envolver uma série de ações de alívio dos sintomas e de alívio de sofrimento. O sofrimento é algo absolutamente singular, é um senso que cada um vai poder dizer para os profissionais de saúde como que as pessoas podem se sentir aliviadas no seu sofrimento. Por isso é a necessidade dessa abordagem mais ampla. Então, o direito aos cuidados paliativos hoje é um consenso, é um direito humano, para que todas as pessoas possam conseguir ter uma morte digna. Isso envolve ou não o direito que nós não temos no Brasil e que o Uruguai agora já conquistou por meio da legalização do direito à morte assistida, por meio de suicídio assistido e eutanásia. Nesse sentido, são diferentes. Aqui no Brasil, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma lacuna, que é a promulgação dessa política muito recente.
E nós temos uns vazios assistenciais de especialistas em cuidados paliativos que demandam que nós, de fato, estruturemos como sistema de saúde que oferta cuidado para um conjunto da população e que isso ainda está muito incipiente. Então, eu faço parte da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é uma instituição que tem feito monitoramentos e constrói, publica com regularidade o Atlas dos Cuidados Paliativos no Brasil, que demonstra que a cada 2 anos, quando ele é promulgado, a gente consegue entender que há uma ampliação do número de serviços, número de equipes acreditadas, mas essa política é muito recente e existem pouquíssimas equipes habilitadas no Brasil para ofertar esse cuidado para todo o território nacional. Então, a gente tem uma necessidade dessa oferta ser universal. Isso não é uma realidade no nosso país ainda. No entanto, na minha concepção, e me parece muito oportuna essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, para que a gente possa ampliar esse debate, não só para desmistificar os cuidados paliativos como sendo apenas um cuidado de fim de vida, é muito pelo contrário. Existe um conceito que é complicado, uma fala que a gente vê no imaginário ainda do brasileiro, que quando se chama a equipe dos cuidados paliativos é quando não há mais nada a fazer. É exatamente quando a gente tem um diagnóstico que a gente tem uma necessidade de reestruturar a vida e que o cuidado em saúde vai ser prioritário, é que a gente pode se beneficiar de uma equipe que vai tentar olhar para a pessoa como um todo, para o entorno dela, para a família, para os cuidadores e pensar para que as tomadas de decisões sejam mais compartilhadas possíveis. Então, penso que o Uruguai deu um passo em função da maturidade das discussões, da oferta de cuidados paliativos que lá existe, assim como em muitos outros países que já têm essa possibilidade de ter a morte digna, incluindo a morte assistida por suicídio assistido ou por eutanásia. Nós ainda estamos num passo de começar a conversar sobre esse assunto e me parece que ele é urgentíssimo. Todos os dias morrem muitas pessoas no Brasil e o que nos preocupa como profissionais de saúde, especialmente da área dos cuidados paliativos, é que essa morte não tem sido uma morte digna, uma morte que possa ser honrada com a dimensão mais ampla que é atravessar esse portal que é tão humano. Assim como a gente nasce uma vez, todos nós morreremos uma vez. Que seja o melhor momento possível. Então, nós temos uma responsabilidade no Brasil de começar a conversar sobre isso. Interessante o que a senhora disse, porque a impressão que dá é que o nascimento tem essa aura sagrada. E a morte também tem uma aura sagrada, né? Só que parece que a sociedade dá as costas para isso, né? Não dá o devido valor a essa passagem da nossa existência, que é tão importante quanto chegar aqui é se despedir, né? Dito isso, eu queria a sua opinião no seguinte sentido: será que falarmos sobre morte assistida, eutanásia, estaria no mesmo patamar de falar sobre a questão do aborto, por exemplo, né? Que até que ponto vai o limite, né? Os limites, o respeito às liberdades individuais, em contraponto àquela consciência coletiva do que é certo e do que é errado, né? Porque tanto na questão da eutanásia e da morte assistida, quanto no aborto, a gente tem essa disputa, né, da liberdade individual de escolha. Todo ser humano deveria ter direito a ter sua escolha, e ao mesmo tempo um julgamento muito grande da sociedade. A senhora acha que os dois assuntos meio que são paralelos, assim? Me parece que sim, do ponto de vista de que nós temos ainda um Estado que regula os modos como as pessoas podem ou não exercer a sua liberdade, ou seja, há um constrangimento por parte do Estado em relação às liberdades individuais no que diz respeito, na dimensão do aborto, a ter ou não a escolha sobre levar adiante uma gestação no momento que a pessoa não considera que seria o melhor para ela. Então, a gente continua tendo uma dimensão bastante controversa, porque o Estado regula os corpos das mulheres, e isso é um debate que já começou a
criar algum burburinho num espaço que é muito relevante, que é o Supremo Tribunal Federal. O que eu acho interessante falar também é que o aborto ele já existe no Brasil, né? Só nas condições desculpantes. Então, e na questão assim também, é uma questão social, né? Porque se você tem dinheiro, né? O aborto ele acontece no Brasil. A discussão é descriminalizar para que as camadas mais pobres, que não têm acesso a clínicas, as mulheres tenham mais segurança, tenham mais acesso, né? Que é uma discussão um pouco que beira a hipocrisia, né? Porque é uma coisa que existe na prática, mas é limitadora socialmente falando, vamos dizer assim, né? Não sei se... Essa é uma dimensão fundamental. Acho que a questão do aborto, não sou eu que estou falando, um conjunto de pesquisadores que tem acompanhado, existe uma pesquisa nacional do aborto que é conduzida pela professora Débora Diniz da UNB, que já mostra que é uma questão de saúde pública, porque é uma questão de classe social. Quem tem recursos acaba tendo acesso a possibilidades de abortos que são seguros, porque não vão levar a um risco de morte necessariamente. É sempre um risco, não vou negar, óbvio. É uma questão que está mais relacionada às pessoas que não têm acesso a um aborto seguro. Portanto, colocam em risco a vida das mulheres pobres, negras, que estão nas periferias das cidades, que estão tendo mais dificuldade de acesso, nesse sentido que é uma questão de saúde pública. Mas eu também não vou negar que essa é uma demanda de movimentos sociais, de movimentos feministas, e que a abertura que o STF tem dado para a discussão, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi recentemente promulgado, que de fato traz uma contribuição para dar luz e mostrar para a sociedade que essa é uma questão que precisa ser enfrentada, e a Corte Suprema ela tem uma responsabilidade nesse sentido. No mesmo sentido, a dimensão da morte assistida também pode caminhar daqui a um tempo. Eu queria retornar a essa dimensão de que o acesso aos cuidados paliativos precisa ser uma prioridade no Brasil para que esse tema fique, de fato, mais descortinado desses tabus, que esse tema possa ser conversado de uma maneira mais tranquila. Porque a morte, se a gente não começar a trazê-la para a mesa do almoço de domingo, do bar quando a gente sai com os amigos, e é nessas brincadeiras muitas vezes que a gente manifesta a nossa vontade. Pode dizer assim, olha, quando chegar a minha vez, eu quero tal música. Por favor, vocês não me deixem sozinho, ou eu não quero ser enterrado, eu preferia ser cremado. Nós falarmos sobre as nossas preferências, nós estamos falando daquilo que tem valor para nós. E nesse sentido, isso começa de uma forma bastante descontraída a entrar em cena também na vida cotidiana das famílias. Então, vovó está ficando doente. Ô, vovó, como que você quer? Conversar sobre isso ajuda a tomar decisões muito mais complexas. Um exemplo, quando a gente tem uma situação que pode ser a minoria das vezes, porque a gente sabe que no Brasil a maior parte das mortes ocorrem em decorrência de doenças crônicas que vão tendo eventos que pouco a pouco podem levar a pessoa à morte. Mas ainda assim, a gente sabe que 10% da população vai ter uma morte súbita. É uma minoria, mas pode acontecer. Quando a gente traz esse assunto para o diálogo cotidiano das famílias, nas rodas de conversa, enfim, nós podemos ter um pouco mais de noção do que a pessoa gostaria ou não que fosse feito com ela se ela tivesse impossibilitada de manifestar sua própria opinião, sua própria voz fosse silenciada, repentinamente ou não. Então, quando a pessoa não puder mais manifestar por si mesma, o que ela gostaria? Será que faz sentido para essa pessoa ficar numa UTI, entubada, ligado a máquinas como hemodiálise, fazendo hemodiálise intermitente? Se ela tiver alguma perda cognitiva, que pode ser progressiva ou não, foi o caso do Antônio Cícero, que teve um diagnóstico que o levou, pouco a pouco, a ter chance de poder refletir sobre o que era digno para ele ou não. O Antônio Cícero, que é um poeta, compositor, crítico literário, irmão da cantora Marina Lima, né? Que, coincidentemente, faz um ano, né? Que em 2024, ele foi até Zurique, na Suíça, onde é legalizada a morte assistida, e ele passou por esse processo, né? Isso. E ele teve a contribuição imensurável de publicizar
uma carta aos amigos. O que me chamou muita atenção com essa morte, que foi inclusive ontem relembrada, muitos amigos manifestaram-se nas redes sociais e me parece um gesto muito amoroso, de um profundo respeito à vida, à história, ao legado que ele deixou, porque por meio dessa carta publicizada, ele mostrou para a sociedade o que para ele era digno e o que para ele era indigno. E, portanto, continuar vivendo daquela maneira como para ele não fazia mais sentido, parece que há um despertar de, puxa, será, em todos nós, será que essa forma que ele escolheu faz sentido para mim ou não? E eu acho que esse é o legado mais importante que ele deixa para todos nós, no sentido de trazer essa possibilidade de que todos nós pensemos sobre o que é para cada um morrer de forma digna. O que faz sentido ou não? Quais são os limites que para mim são intoleráveis? Quando eu sentir uma dor, por exemplo, ou tiver algum sofrimento que não consegue ser tratado com medicamentos ou com abordagens multidisciplinares, quando aquele sofrimento para mim for insuportável, como é que eu quero me despedir das pessoas que eu amo tanto? Então, foi bonito ver ontem essas manifestações, porque traz um senso de absoluto respeito à história de vida e a toda trajetória biográfica que ele desenhou ao longo da trajetória de vida dele, né? Então, me parece importante a gente distinguir. Quando a gente fala de vida, e que vida eu quero viver, como faz sentido andar a vida para mim e para você e para cada um de nós, acho importante a gente ter essa noção de que a gente está falando sobre como eu suporto os limites de viver essa vida. Para ele, o limite de não conseguir escrever, de não conseguir se comunicar, não conseguir se lembrar de pessoas que eram tão próximas a ele, aquilo causava um sofrimento que para ele era insuportável. Mas é bom também a gente lembrar que ele era uma pessoa que tinha condições de vida. Exato, eu ia falar isso, né? Porque ele tinha condições de ir para a Suíça e passar por esse processo, né? Então, isso também é uma questão de classe, né? Como nós estávamos falando sobre o aborto agora. Acho que a questão de ter acesso a suicídio assistido e eutanásia, ou um ou outro, a morte assistida, portanto, é uma questão de classe também, porque isso não só porque não é legal, ou não, isso ainda permanece sendo um crime, mas também porque quando as pessoas têm recurso, elas podem buscar em outros espaços, como ele foi. Como é que fica a questão dos médicos, né? Porque tem a questão também da crença dos médicos, do posicionamento, da filosofia de vida desses profissionais. Há a questão também de uma barreira ética e moral deles, né, dos médicos. Como que fica essa questão dos profissionais encararem esse tipo de situação? Eu acho que esse debate ele é extremamente controverso na sociedade como um todo e em todos os países. Eu acho que isso é muito importante. Todos os países que têm a morte assistida legalizada de alguma maneira ou descriminalizada e por via judicial, como os países que você mencionou, Bolívia, Colômbia, Peru, também aqui na América Latina e muitos outros países da Oceania, Europa, enfim, eles têm a prerrogativa de detalhar como se dá esse processo e quais são as salvaguardas para que nós não incorramos no risco de alguns grupos populacionais serem excluídos ou serem prioritários. Então, pensando que nós somos uma sociedade racista, que temos uma lógica etarista, que descriminaliza algumas populações por orientação sexual, ou seja, isso tudo precisa estar muito bem desenhado e o que a legalização promove é essa possibilidade de cuidar com salvaguardas, organizar um sistema para que isso seja transparente, público e monitorado com avaliações e que de alguma maneira haja um controle social de como se dá esse processo.
E também somado a esse momento de desenho de como vai funcionar, porque todos os países que isso têm legalizado, isso já está bem estruturado, também tem um direito para que médicos exerçam o seu direito de participar ou não da morte assistida. Isso é um direito, acho que absolutamente reconhecido, porque se nós estamos falando sobre o direito de escolha, ou seja, a autonomia de pessoas comuns de quererem ou não ter o seu fim de vida assistido ou não, os médicos também têm que ter esse direito, portanto, a autonomia dos médicos também importa muito para que eles possam se sentir confortáveis de participar ou não desta condição e desse ato médico também, se isso for um dia permitido no Brasil. Então, a objeção de consciência me parece uma dimensão absolutamente necessária para que eles possam voluntariamente participar ou não dessa construção e também de efetivamente atuar como sendo alguém que estará ao lado, ajudando as pessoas a realizarem o seu desejo, a sua preferência, os seus valores de ter uma morte digna por meio assistido. E é interessante também os médicos passarem por um acompanhamento psicológico, porque deve ser, assim, eu imagino que situações como essa marquem também para a pessoa, né? Para o médico como pessoa, né? Trabalho com formação médica, estou muito imersa no mundo dessas discussões em torno do quanto a morte ela segue sendo desafiadora. E parece que o mais desafiador é a gente pensar como nós podemos garantir que essa morte aconteça da forma mais natural possível e da forma mais amorosa também. Então, impacta emocionalmente profissionais de saúde, não só médicos, todos os demais profissionais que estão ali no entorno do cuidado, as pessoas que estão em fim de vida, é que a pessoa manifeste sofrimento, seja por meio do corpo, por mais que a pessoa não tenha consciência, a corporeidade, a expressão corporal de face, de dor, de gemido, a forma como esse evento acontece, ele pode ser bastante difícil para toda a equipe de saúde. Então, estar preparado e poder ter estratégias de acolhimento dessas equipes é fundamental. Estar preparado do ponto de vista formativo, que não é apenas intelectual, do plano cognitivo, que é absolutamente emocional, porque se a gente não refletir, conversar, partilhar as experiências que são desafiadoras do cotidiano do trabalho, da equipe de saúde, as pessoas podem desenvolver, inclusive, adoecimento psíquico. Então, não é à toa que as equipes de saúde sofrem muito de burnout, de fadiga por compaixão, que tem uma outra categoria também que acaba sendo um modo de adoecimento psíquico. Ou seja, a gente pode evitar com estratégias e a gente pode cuidar de quem eventualmente fique adoecido em decorrência do trabalho, né? São doenças que são decorrentes de lidar cotidianamente com a morte. A gente já sabe também que tem algumas especialidades que estão mais vulneráveis a esse tipo de sofrimento porque estão lidando no dia a dia como emergencistas, intensivistas, enfim. Mas existem muitos fatores de proteção também, que são estratégias que podem ajudar essas equipes a lidarem melhor com um cotidiano que é atravessado. E isso, sem dúvida, passa por uma reflexão profunda sobre o próprio sentido da vida, em que medida o teu trabalho te traz prazer, que medida você se sente íntegro e satisfeito com o resultado, com o processo do teu envolvimento no cuidado às famílias e ao doente diretamente, no sentido de que você vai fazer aquilo que estiver ao teu alcance para aliviar o sofrimento que você está podendo presenciar. Isso traz uma satisfação para o profissional de saúde, quando ele percebe que ele fez uma diferença e que as pessoas não vão lembrar de você porque você deu a medicação XYZ, não, vão lembrar porque você estava ao lado, porque você deu aquele abraço, ou porque você esteve naquele silêncio sagrado, daquele choro contido de uma mãe diante de uma criança. Ou seja,
são respostas emocionais que estão muito presentes. E eu acho que os profissionais de saúde que trabalham diretamente no cotidiano com situações de fim de vida, eles vão se preparando ao longo da vida. E, ao mesmo tempo, a contradição, que eu acho que é o bonito também da nossa profissão, a gente sempre se surpreende. Porque cada encontro, cada paciente, cada família nos ensina algo novo. E a gente também segue sendo nutrido por essa relação que a gente constrói com as famílias no dia a dia, desse cuidado que é tão particular, que é tão singular e que é tão sublime, que é o momento que a gente diz adeus e obrigada por tudo que eu pude viver com você. Que bom que você esteve na minha vida, porque eu sou a pessoa que eu sou, porque a gente conviveu. E a gente vê coisas muito bonitas também. Eu acho que isso nutre todos nós. Fundamentalmente humano. E a senhora trouxe a questão da família, que é a minha próxima pergunta, né? A questão da morte assistida, ela é, a princípio, uma decisão estritamente pessoal, mas o procedimento envolve a família. E como que é trabalhar isso? Não é simplesmente atender o desejo do paciente, envolver os familiares e trazer essa consciência para eles também, porque, né, numa família tem pessoas com opiniões diferentes, crenças diferentes, posicionamentos, e deve ser um momento delicado, que pode desagregar a família, né? É importante também que a família seja assistida. Sem dúvida, eu acho que quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente sempre fala em binômio, paciente-família, e de fato não tem como dissociar. Nós somos seres sociais que estamos, e ainda mais na nossa cultura, que é bem relacional em relação a estar refazendo laços. Às vezes a pessoa adoece, volta a morar com a família. A gente, de fato, tem uma preocupação de que tudo que a gente vai tomar de decisão com um paciente, que a gente, de fato, escute, não só esse paciente, porque quando a gente adoece, a gente acaba envolvendo muitas pessoas. Então, a família, ela é relevante, absolutamente relevante, mas eu queria ampliar um pouco esse conceito de família para que a gente não fique com aquela ideia da Doriana, da Margarina, que é aquele papai, mamãe, filhinhos. A família tradicional. Não é disso que se trata. Dita tradicional. Né? Não é disso que se trata. Eu acho que quando a gente está falando de família, a gente está falando de laços que são consanguíneos ou não, mas que convivem no cotidiano e que exercem uma função de cuidado. Essas pessoas precisam ser escutadas, porque elas também sofrem muito com o processo de adoecimento e proximidade da morte de um ente querido, né? Seja familiar ou não. Mas eu estou falando dessa dimensão do laço afetivo, né? Do afeto mesmo. E nesse sentido, a escuta, ela é fundamental para todos que estão envolvidos no cuidado. Seja familiar ou seja pessoas de redes próximas, então vizinhos, pensando em comunidades, amigos, mas principalmente as pessoas que estão mais lá no cotidiano do cuidado, né? Isso é uma questão importantíssima porque faz parte do ensino médico, de enfermeiros, enfim, que é como tomar decisões compartilhadas, o que significa a gente ouvir todo mundo. Então isso tudo tem tecnologia, tem técnica que a gente ensina e aprende, enfim, estuda para que a gente consiga criar um ambiente que a gente possa, com estratégias muito eficazes, porque elas já estão, enfim, sendo disseminadas, porque são comprovações que de fato são efetivas, para que a gente consiga dar voz para todos os que estão envolvidos no cuidado e, ao mesmo tempo, que a gente considere que quando nós estamos falando acerca de uma pessoa que é o paciente, ele está no centro. E, portanto, se a gente está pensando com os óculos dele, tentando olhar para como aquela pessoa funciona, a gente está querendo todo mundo a mesma coisa, que é o bem dessa pessoa. Se a gente está querendo o bem daquela pessoa, é natural, parece que isso vai se desenvolvendo mesmo, um certo consenso em torno do que seria melhor a ser feito naquela condição. Então, será que faz sentido nós mantermos uma dieta de uma determinada pessoa que não está mais se beneficiando daquela dieta enteral, por exemplo? Ou será que faz sentido a gente encaminhar aquela pessoa
para o hospital nessa condição, ou ela tem condições de ficar em casa ainda sendo cuidada porque era desejo dela ficar em casa. E nós temos aqui em Campinas e em várias cidades do Brasil o serviço de atenção domiciliar, que é uma equipe especializada em cuidados domiciliares, que inclusive assiste à morte. Algumas dessas equipes têm condições de assistir à morte em domicílio, o que é um privilégio para poucos no Brasil, porque de fato precisa de orientação e nem sempre isso é possível, mas quando não é possível, como encaminhar para outro serviço? E esse serviço de saúde, como é que ele vai fazer essa conversa para que esse momento de fato seja respeitado e o mais digno possível? Então, assim, envolve a família sempre e é sempre processual. O que significa que quando a gente vai conversar sobre isso, não é numa conversa que a gente esgota todas as decisões. E isso, paulatinamente, vai sendo conversado. O que a gente exerce muito como profissionais de saúde é um papel de mediação, da gente colocar as pessoas para se escutar e, ao mesmo tempo, que quem está mais silenciado possa falar, quem está contrário, quem está se sentindo ressentido. Então, vamos imaginar que quando alguém toma uma decisão de suspender o tratamento da quimioterapia, esse é um direito que já está absolutamente tranquilo aqui no Brasil, porque a gente já tem desde 2006 uma resolução do Conselho Federal de Medicina que permite que as pessoas suspendam esse tratamento que para elas é considerado fútil, que não faz mais sentido para elas, porque elas estão vivendo aquele tratamento, por exemplo, com mais sofrimento do que se elas não estivessem submetidas a um procedimento que para elas é invasivo. E nesse sentido, eu acho que a gente vai conversando com as famílias, juntamente com o paciente, quando ele tem condições de se manifestar, e neste processo a gente busca consensos que coloque no centro, de fato, aquela pessoa que está doente, que todo mundo quer que tenha a melhor qualidade de vida possível, mesmo com limites de condições de saúde. Então, não dá para tomar uma decisão de uma maneira assoberbada, assim, rápida e refletida. Falando dessa questão da escuta, a gente já caminhando para o final dessa conversa tão profunda, importante e delicada, mas ao mesmo tempo esclarecedora, né? A opinião da senhora sobre a mídia, o papel da mídia em geral nesse assunto, né? Olha, é fundamental. Eu acho que a gente tem uma epidemia de fake news no Brasil e no mundo todo que compete e rivaliza com uma outra mídia séria que está comprometida em ser aliados nessa discussão da morte digna. E nesse sentido, eu vejo que, por exemplo, a Folha de São Paulo tem uma seção que chama Morte Sem Tabu, coordenada pela Cíntia Araújo, que é uma jornalista incrível. A gente vê uma série de jornalistas que estão tentando se letrar, pensando no letramento como sendo uma palavra agora que está bastante, enfim, usada, né? E que sai da academia e vai para a sociedade, porque tem um papel fundamental da mídia, é de traduzir questões acadêmicas para o grande público, e nesse sentido eu acho que é fundamental um letramento em torno de como abordar esse tema de uma maneira mais digna também. Então, a linguagem, o vocabulário, a forma de abordagem, a forma de noticiar, de dar a chamada, seja em site, em diversas mídias, em diversos veículos também de mídia, faz toda a diferença, porque uma das questões, por exemplo, em relação ao próprio conceito de cuidados paliativos, acho que teve uma divulgação durante a pandemia, por exemplo, que foi bastante catastrófica para nós, os cuidados paliativos, quando um senador falou na CPI que cuidados paliativos era equivalente à eutanásia. E criou um grande burburinho. E tivemos muitos jornalistas e aliados da mídia contrariando e contestando aquele argumento, embora já tivesse sido divulgado que foi um desserviço. Então, a mídia tem muita responsabilidade. E aí um exemplo, o outro legado que a Preta Gil deixou pra gente, né? Porque ela não escondeu a doença que ela viveu, a forma como ela enfrentou. E dizer que ela morreu
em decorrência de um câncer e mostrar o quanto ela contribuiu, a mídia fez isso de forma farta. Eu acho que traz um modo de sermos aliados que, de fato, fortalece essa dimensão de socialização do tema e de ruptura de tabus e paradigmas. Por outro lado, quando a gente tem a mídia que fala ela lutou e morreu, perdeu para o câncer. Porque, de fato, a gente não trava uma luta quando a gente está enfrentando uma doença. A gente simplesmente vive da melhor forma que nós conseguimos. Porque as pessoas não escolheram necessariamente, né? Não têm responsabilidade. Mesmo que elas tenham tido comportamentos que podem ser considerados de risco, isso não diz respeito a outrem, né? É uma vida que ela escolheu viver e, portanto, é uma fatalidade que qualquer um de nós pode ser acometido por uma doença grave a qualquer tempo. Então, nesse sentido, acho que a mídia ela pode cumprir um papel muito importante em compor um conjunto de pessoas que estão querendo romper esse silêncio em torno da morte e falar isso de uma forma que, de fato, eduque e que torne mais fácil algo que já é difícil para cada um e para todos, né? Então... Falamos sobre morte, mas o que a gente está falando aqui é sobre vida mesmo. O mais importante é viver bem o seu viver particular. Cada um vive da melhor forma que pode. É isso que a gente está falando aqui hoje. Eu queria agradecer demais a presença da senhora aqui no podcast. Imagina, foi um prazer, Fábio. Estou à disposição. Maravilha. A gente recebeu hoje a professora e psicóloga Daniele Saccardo, que é da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp e do Departamento de Saúde Coletiva, área de Ética e Saúde da Universidade. Eu sou o Fábio Galassi, da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Tivemos cuidados técnicos de Bruno Piatto e agradeço a todos que ficaram aqui até agora. Nos encontramos em breve, mais um Tema Podcast. Um abraço, até lá.